Olá pessoal, estamos aqui agora para discutir um pouquinho sobre definições de High Frequency Trading. Embora muita gente fale sobre essa temática já há um tempo considerável, existem diferentes definições realizadas e criadas por diferentes órgãos e a gente vai distinguir ou discutir um pouquinho dessas definições, tá? A gente precisa basicamente distinguir o que é baixa frequência de alta frequência. Aqui a gente vai falar um pouquinho de diferentes órgãos e inclusive da nossa própria bolsa da B3, tá? Selecionei as principais definições e as compilei dentro dessa videoaula. A primeira coisa é que todas elas, todos os órgãos, se eles possuem concordância, é que High Frequency Trading depende de alta velocidade, ok? Basicamente, eles podem utilizar de hardwares específicos, não necessariamente de servidores com alto poder de processamento. Servidores são feitos para rodar qualquer tipo de software. Por exemplo, você pode, dentro de um servidor muito bom e muito caro e muito rápido, processar uma planilha ou uma planilha de cálculos, por exemplo. Não é um hardware específico para fazer só aquilo. Quando a gente constrói hardwares específicos com uma determinada funcionalidade, a gente ganha potencial de fazer ou de ganhar velocidade naquele aspecto. E High Frequency Trading, os algoritmos têm partido para esse tipo de utilização física do hardware, ok? Outra coisa interessante que sobre o hardware, ele não é necessário. A grande maioria dos players não utilizam, hardware específico. Mas uma coisa que é muito comum na grande maioria deles é a utilização de linguagens que promovam um rápido processamento da informação. Essas linguagens basicamente são de baixo nível, ok? Por exemplo, a linguagem C, C++, ou elas utilizam muito, ou elas são linguagens que são processadas de maneira interpretada e compilada em tempo real, que são os Just-in-Time Compilers. Eles conseguem, a depender da dinâmica da execução, trocar, recompilar, vamos colocar assim, partes do código, porque ele identifica tecnicamente que alguns registradores podem ser reposicionados para aquela arquitetura do seu servidor, e recompilando isso em tempo real, o teu software pode ficar mais rápido até mesmo do que uma linguagem, vamos colocar assim, de baixo nível, como é a linguagem C, ok? High Frequency Traders basicamente utilizam Just-in-Time Compilers ou linguagens de baixo nível. Bom, outra coisa que os High Frequency Traders fazem é a boa utilização de collocation para redução de latência. A redução de latência ela é oriunda de vários fatores e a gente vai discutir isso num vídeo posterior, tá? Mas basicamente é aumentar a velocidade com que algo aconteça no mercado e você possa reagir. Você pode utilizar diferentes fontes de dados, que a gente chama de data feed, tá? E você pode alternar também onde o seu computador está posicionado. E geralmente High Frequency Traders, os profissionais, estão em collocation, ok? Outra característica muito comum que todos aqueles órgãos utilizam para definir quem são os High Frequency Traders, para distinguir os High Frequency dos Low Frequency Traders, é que eles estabelecem e mantêm posição num período muito curto de tempo. Isso é estranho pensar, porque geralmente a gente é treinado para ser um buy and holder. Você compra um ativo agora para vender ele daqui 2 meses, 2 anos, que seja. Só que os algoritmos, eles tentam se expor de maneira muito controlada ao risco. Isso significa comprar e vender de maneira muito rápida. Você não mantém estoque durante um longo período de tempo, segundo esses órgãos que definem os High Frequency Traders, ok? Basicamente, nesse contexto, tempo de exposição significa risco. A gente chama posição, estamos posicionados, vendidos ou comprados, né? Mas isso significa risco.
porque o preço se movimenta naquele intervalo de tempo. O HFT precisa que o preço se movimente para que ele tenha lucro, mas ao mesmo tempo ele está buscando uma exposição muito curta nessa exposição, ok? Outra coisa muito comum é a grande quantidade de ordens executadas num mesmo dia por um HFT. Essas mensagens podem ser ofertas de compra, podem ser ofertas de venda, podem ser modificações, cancelamentos, mas a grande maioria dos HFTs enviam muitas ordens para o mercado, mesmo que essas ofertas não sejam executadas. Há uma característica muito comum para alguns tipos de HFTs em que eles enviam muitas ordens e as cancelam na sequência. A gente lá na frente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque existem algumas críticas sobre esse recurso, mas que é uma característica deles. Aqui no Brasil a gente já teve algumas regras, por exemplo, assim, a cada 10 ordens que você enviar, ou ofertas que você enviar, você precisa executar pelo menos uma na média, porque senão você vai pagar uma multa, tá? Diferentes mercados regulam isso de diferentes formas, mas é muito comum um grande volume de envio de ordens por parte dos HFTs. Há também uma distorção perante teoria e prática, tá? Por que eu quis colocar isso? Porque os órgãos definem HFT de uma forma e as bolsas consideram high frequency traders de outras. Para as bolsas é muito importante que haja giro de capital, porque é assim que elas capitalizam. Então, por exemplo, se você entrar no site de algumas bolsas e fala assim, eu quero desconto para ser HFT. Basicamente o desconto está relacionado a, tudo bem, qual é o volume que você movimenta, independentemente da sua estrutura física, se você está em colocation, se você envia muita oferta por dia e etc. Então, aqueles órgãos que definem HFT consideram alguns fatores e as bolsas consideram HFT basicamente se baseando no giro de capital desses robôs. A submissão de várias ordens que são canceladas após as submissões também é um fator utilizado para contextualizar HFTs, tá? Existem dois comportamentos principais aí. Então, assim, as mudanças no nível de preço, juntamente com a liquidez do mercado, faz com que várias ofertas limites precisem ser realmente canceladas. Então, se você é, por exemplo, a gente vai discutir lá na frente, mas se você é um market maker e você está com várias ordens posicionadas numa faixa de preço e o mercado se movimenta, você precisa realmente cancelar as suas ordens e as modificar, colocando em outra faixa de preço. Só que alguns players utilizam isso em outros contextos que são criticados e lá na frente discutiremos, tá? E é exatamente isso que eles tentam fazer. Eles oferecem uma falsa ideia de liquidez no mercado. Eles colocam muitas ordens que eles não pretendem de fato executar, dando ao investidor uma falsa ideia de liquidez. Esse procedimento é considerado ilegal na maioria das principais bolsas mundo afora. Só que é um recurso que muitas vezes é utilizado por alguns algoritmos para que o preço se movimente. Eu vou repetir, é um recurso ilegal aqui no Brasil. A Bolsa até recentemente já puniu alguns players, mas é algo que acontece mundo afora, principalmente agora no mercado de Bitcoin e criptomoeda, ok? Outra característica fundamental dos HFTs, distinguindo-os dos baixa frequência, é terminar o dia sem posição aberta. Isso é muito importante. Como eles não mantêm posição, eles tentam terminar o dia com posição aberta. E uma fundamental é que, outra característica fundamental para distinguir HFT de LFT é que não pode haver intervenção humana. Todos os órgãos têm esse consenso e eles consideram que a intervenção humana foge do conceito de high frequency trading. Outra coisa é o alto giro de capital, como eu já tinha falado, como eles colocam muitas ordens no mercado durante o tempo, eles executam muitas
ordens de compra, de venda, há um alto giro de capital e essa é uma das principais características para High Frequency Trading, ok? Muito obrigado, pessoal. A gente volta daqui a pouco com outro material já na sequência.